patrocinam o programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel, a parceira ideal para a safra de sucesso. Seja um associado da Cotricel. Feidenbank, invista no Feidenbank, um ativo de alta rentabilidade para a segurança da renda fixa. AR2Z, construtora e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Sebrae RS, juntos a gente supera. E Verden, rastreamento e soluções, especialistas em sistemas para veículos comerciais, caminhões e máquinas agrícolas. E Cancian Imóveis, a maior imobiliária de Santa Maria e região. Eu sou Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande, programa de maior audiência do Grupo Diário. E hoje nós vamos ter assim uma aula em saúde. Nós estamos conversando hoje, recebendo aqui no estúdio um amigo de muitos anos e que se tornou um profissional maravilhoso, de sucesso e que está completando 25 anos de atividade nessa área. Meu amigo Volmir Haldi, seja bem-vindo. Obrigado. Ao Pense Grande. Nos conhecemos há uns 25 anos atrás. Isso. Então acompanho toda a tua carreira de sucesso, né? Tu és um cara realmente abençoado e que sempre esteve preocupado com o bem. Para as pessoas terem uma ideia do pequeno currículo aqui, tá? Do Volmir Haldi. Graduação em Filosofia, Psicologia, História e Teologia. Só aí já dá uns 3 livros. Especialização em quiropraxia e acupuntura tradicional chinesa. Fundador do Centro de Tratamento da Coluna. Ele é pioneiro em quiropraxia em Santa Maria e no Brasil. Olhem só. Pioneiro na formação internacional em kinesiologia. Não conhecia. Aplicada. Na Alemanha, kinesiologia holística na Espanha e kinesiologia toque para a saúde no México. Instrutor de kinesiologia, toque para a saúde no Brasil. Responsável pela tradução e distribuição dos manuais oficiais de kinesiologia no Brasil. Autor do método LAE, Liberação Articular Energética. Autor da técnica da 7ª costela. Tudo isso e mais um pesquisador, escritor, palestrante internacional, professor, é um combo de conhecimento e muitos não te conheciam, estão te vendo nos outdoor aqui, né, da SM Outdoor, aquele cara bonitão lá é o Volmir Haldi. Cheio de cabelo. Cheio de cabelo, 25 anos e quem sobe ali a Floriano Peixoto, em direção ao centro, passa na frente. Sempre esteve ali, né, Volmir? Sempre. Tá, que é o Centro de Tratamento da Coluna. Está há 25 anos ali. Olha, a pauta é muito grande porque trata-se da saúde, Volmir. Da saúde Mas assim, eu tenho o privilégio de conhecer, vamos voltar 25 anos atrás, onde nos conhecemos e começa a tua história. Eu acompanhei a tua virada de chave, né? Que tu era uma pessoa preparada, voltada para servir as pessoas, cuidar das pessoas na área espiritual, e tu viraste a chave e agora não só consegue dar esse apoio espiritual, mas para a saúde, o bem-estar das pessoas. Então vamos voltar um pouquinho lá no tempo e contar essa história, Volmir. Então eu fui padre da Igreja Católica Romana. Então eu pedi licença, né? Eu trabalhei aqui 1 ano aqui com o Dom Ivo. Eu sou da diocese, era da diocese de Erechim, vim para cá. E a partir daí, com a ajuda do Dom Ivo, eu via que eu era chamado para alguma coisa a mais. Que eu poderia, desde a área da saúde, que a gente começou lá com a pastoral da saúde, e a gente sentia esse chamado de que a vocação, todas as vocações são importantíssimas, mas eu me sentia um chamado que eu podia fazer mais
se eu me dedicasse nessa formação, tanto cuidando a parte corporal, mas continuando a entender e estudar a parte espiritual. Por isso hoje a visão que eu tenho é fruto de todo esse estudo dessa pesquisa. E como eu falei ali, agora quando eu acabei de concluir a pós-graduação em neurociência na PUC, porque para mim me fascina muito o cérebro, me fascina muito a parte neurológica, e agora no final do ano também, a gente voltou para a faculdade, porque na época eu só tinha especialização na área de quiropraxia, e no final do ano vou ser graduado, porque está faltando muito professores, tem várias faculdades abrindo no Brasil, então eles chamaram os mais experientes, para não dizer antigos, para que viesse aí, porque não pode ser professor de quiropraxia se não é graduado, não pode ser especialista. Sim. Então é toda uma formação, que isso é tudo ligado ao colégio americano, onde a quiropraxia é muito forte. Que legal. Aí um dia apareceu o seu vô Milhald lá, né? Já tinha deixado o sacerdócio e foi comprar um carro usado, seminovo. E apareceu lá que eu te conheci, né? E lá que ele conheceu a Adriane, né? É a Adriana. Adriana, que era a nossa vendedora de seminovos, uma gringa linda, e ele se apaixonou pelos dois. No início eu tinha me apaixonado pelo carro que você ia vender, mas quando eu vi, daí eu mudei um pouco a direção. É verdade. E deu certo, Deu né? certo. Quer dizer, com a vida, né? Lá atrás nos uniu e hoje, 25 anos depois, nós estamos aqui, né? Tu casou com a Adriana, tem uma família linda. Inclusive uma filha que se formou agora em quiropraxia. Também, né? Exato. Que espetáculo. A filha mais velha. Então, Adriano, vamos agora seguir, então, nesses minutos aqui, essa história. Como é que tu se transformou? Não, eu vou juntar todo o meu conhecimento e vou transformar num negócio. E ajudando milhares de pessoas. Tu não tem ideia das milhares de pessoas que tu atendeu. Mais de 100 mil atendimentos. Né? 100 mil atendimentos. Mais de 100 mil. Meu Deus. A gente começou com a quiropraxia e hoje eu tenho clientes, por exemplo, Artigas, Uruguai. Então, inclusive agora o pessoal de Artigas quer que eu combinei em julho para eu começar e atender lá de tantas pessoas que vêm de lá para cá. Então, hoje em dia, o trabalho que eu ofereço, assim, as pessoas elas querem qualidade de vida. E elas querem uma coisa inteligente, uma coisa que funcione, uma coisa que melhore a qualidade de vida, que ela realmente se transforme. E para isso não tem quilometragem. Então eu tenho gente de Caxias, Porto Alegre, enfim, é de tudo que é lugares que chegam aqui, indicado. 90% das pessoas são indicadas por outros profissionais, por outras clientes que eu atendi já. E tu começou sozinho? Na verdade, a gente, como eu falei, assim, eu já estudava quando era seminarista, essa parte da saúde, eu estava envolvido nisso aí, e depois foram abrindo os caminhos. E sabe, quando você entra e você quer algo, os caminhos, os horizontes vão se abrindo. E aí eu tive o privilégio de ser apresentado para o professor Matheus, em São Paulo. E quando eu entrei em contato, ele me acolheu como se fosse um filho. E ele me passou, porque ele tinha 45 anos de experiência na quiropraxia. Bah. E eu disse, eu não posso perder isso aí. Aí ele disse, quando ele gostou de mim, ele viu que eu tinha futuro, ele disse, cara, tu tem futuro nisso. Ele disse, mas eu quero aprender, porque eu sabia, sabe quando a gente começa, como qualquer coisa, meio rude, meio coisa. Eu disse, eu quero aperfeiçoar, eu quero tornar aquilo. E ele me ajudou demais. E ele disse, ó, eu vou tornar você um monitor, e você vai aprender muito mais comigo como monitor. Então, ele dava os cursos e ele não permitia que o aluno viesse direto. Cada grupo tinha um monitor. Então, eu era, por exemplo, de 7, 8 alunos, eu era o monitor. E quando vinha dúvida, eles tinham que perguntar para mim e eu perguntava para o professor. Só que a minha turma, meu grupinho lá, eles faziam poucas perguntas, pouca curiosidade. Aí eu chegava nele e dizia, eles estão querendo saber sobre isso. E ele via, essa pergunta aí é muito avançada para eles lá, é tu que quer saber. Aí ele me explicava. E foi aí que eu comecei a entender, de fato, o que era uma quiropraxia e o que é
buscar a raiz, que vem lá do palme, né? Que é entender que o corpo tem uma inteligência. Isso muda tudo. Tá? Quanto tempo tu ficou lá, Momiro? Em São Paulo? São Paulo. Eu ia e voltava por 2 anos e meio, e depois eu fiz mais 2 anos, aí depois disso eu fiz a especialização. Tá? E aí surgiram convites depois disso, sabe que você está na linha. Uhum. Eu fiz pós-graduação então na PUC, nesse meio tempo junto, e aí eu conheci um professor chinês que me convidou para fazer estágio na China. Como não ir? Eu me lembro. Eu me lembro. Aí eu fui em 2005, gostei tanto, e o professor disse que se tu quiser voltar no que vem, voltei, 2006. Aí eu ficava em torno de 50 dias com eles lá. E depois voltei em 2011, porque eles o professor disse, nós vamos, eu vou levar uma turma para o interior, onde a medicina é aquela mais tradicional ainda. Uhum. Não, eu fui de novo. Então aí eu aprendi muita coisa, e abriu os meus olhos de ver o potencial que é o ser humano. E ver esse ser humano aí como uma pessoa íntegra, uma pessoa que realmente nós estamos aqui, nós temos uma missão, e nós temos uma essência, nós temos uma inteligência, e que nós não somos uma mera máquina. E quando a gente muda essa visão, aí eu trago junto a teologia. Uhum. Eu ia dizer, a tua base é muito forte. E aí eu trago junto a teologia, que eu gosto muito da passagem do Gênesis, que é uma alegoria. Mas o que essa passagem ela mostra? Ela mostra, em primeiro lugar, a criação do universo. O que é isso? O Criador, Deus, ele colocou tudo organizado. Então, se você vai olhar hoje, tu olhar as estrelas, tudo, é uma inteligência, é o reflexo dela. Uhum. E aí ele começa a mostrar aí o poder da palavra. A palavra tem um poder tremendo, que as pessoas assim, mas como? Deus disse, Deus falou, e ainda Deus tá tudo bom. E ele organiza a criação. Então, quando a gente tem essa visão, essa parte teológica aí, a gente entra depois do quê? No sopro do Criador. Ele faz tudo, ele cria tudo, organiza, elimina o caos, coloca o dia, a noite, ele faz tudo certinho, mas ele faz algo acima disso. Ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Uhum. E aí a passagem do pó da terra eu acho fantástico. Porque ela assim, ele sopra nos outros seres. Não, é só no ser humano. Ele sopra. Então por que o ser humano se distingue, por exemplo, de um animal, um cachorro, ou de um elefante? O elefante é inteligente. Inteligente quanto? Uhum. Perto do homem. Porque o homem tem o sopro do Criador. E aí a gente entende que a vida, ela é um dom. Enquanto esse sopro estiver em nós, por exemplo, o símbolo do barro. O que é o barro? Frágil. Uhum. O barro é frágil. Se nós temos uma caneca de barro, ela quebra. Sim. Mas com o sopro do Criador, o que ele tornou? O ser humano um ser superior. A sua imagem e semelhança. Inteligente. Olha, hoje em dia, cada ano as tecnologias, mas por quê? O homem é inteligente. Quando eu falo homem e mulher, né? É inteligente, e a partir daí muda uma visão, por exemplo, que entra novamente do trabalho aqui, que é a quiropraxia. Quando a gente eu enxergo o Carlinhos não como uma máquina, que eu tenho que colocar peças no lugar. Eu enxergo o Carlinhos como um ser que tem uma inteligência, que tem o poder de se autocurar. E precisa só de um toque, de um despertar. Mas aí, uma pergunta que diz, onde é que está essa inteligência? Muitos perguntam, para mim também, né? E eu defino assim, a inteligência está em todo o corpo, mas tem uma peça central, que é aí que está o pulo do gato. A inteligência do Criador está em tudo, mas de modo especial no sistema nervoso central, que comanda tudo. E esse sistema nervoso central, cérebro e medula, passa aonde aí? Tudo passa pela coluna. Por isso a coluna, ela recebe uma coisa sagrada. E quando um quiropraxista, ele entende a parte neurológica, ele jamais vai usar brutalidade num ajuste. Por quê? Porque ele está lidando com algo que é inteligente, que ele precisa de uma ajuda, mas ele não é uma peça. Tu fala assim, né? O estalo, quando dá aquele estalo, todo mundo...
o choque, o famoso estalo que você fala na prática. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas têm medo de fazer quiropraxia porque elas enxergam vídeos na internet. E eu digo que 90% dos vídeos que estão lá de estalo não são de quiropraxistas. A quiropraxia, desde o ano 2000, a gente está lutando para regulamentar ela. Então, hoje, se procurar na internet, tem curso de quiropraxia de 60 horas, do básico ao avançado. Do básico ao avançado. E aí eles ensinam a estalar. O que é o estalo? O estalo não é nada. Ó, se eu estalei o dedo, eu coloquei algo para o lugar? Não. Eu tirei algo do lugar? Não. É uma bolha de ar que estourou. E se eu tentar agora? Nossa, 10, 15 minutos. Então, o que significa? Hoje, a quiropraxia, da parte neurológica que eu venho estudando e faço com meus clientes, é entender o quê? Que o sistema nervoso, ele funciona de maneira sensitiva motora. Então, esse estímulo não pode ter interferência. Por exemplo, a pessoa tem um problema digestivo. Ah, mas eu vou tomar chá, como na China tem bastante chá. Mas o professor lá na China diz... Aliás, tu fala muito em chá também, né? Falo. Só que o que acontece? Eu entendi na China, depois nós podemos entrar nisso aí, né? Mas o que significa? Vou tomar um chá para o estômago. Mas eu tenho certeza, eu tenho que fazer a pergunta. Aí é filósofo, né? O filósofo tem que fazer a pergunta. Mas por que o estômago não está funcionando direito? Por que eu como e está... Mas é por causa da comida? Mas quem comanda? Mas quem comanda o estômago? De onde vem o estímulo? Opa, vem do cérebro. E por onde passa? Pela medula. E se essa vértebra que está ali, onde passa o nervo que vai para o estômago, está bloqueando essa passagem? Eu gosto de usar o exemplo da energia elétrica. Deveria chegar a 220 volts no estômago, mas está chegando 110. Como é que ele vai funcionar? Claro. Muito mais lento. Mas eu tomo chá e coisa... Gente, nós temos que pensar grande. É verdade. É pensar grande. Quem é que comanda? É o cérebro. E ele ainda não aprendeu a mandar Wi-Fi. Ainda é pela medula. Ainda é pelas raízes nervosas. E o que acontece? A coluna, ela é... Se você pegar no Google, qual é a função da coluna? Proteger, não, a medula, sustentar. Gente, a coluna, ela protege simplesmente a parte inteligente, mais inteligente do corpo. Incrível. É aí que quando você vai ali, por isso que quando chega uma pessoa e diz assim, eu fui em um tal lugar, me instalou todo. Pronto. Não é assim. Por quê? Existe uma primária, uma vértebra primária que ela bloqueia. E esse bloqueio são milímetros, que vai impedir a passagem e o resto ela vai compensar. Por isso que eu digo, quando a pessoa machucou um pé, ela não consegue mais pisar retinho, porque dói. De que ela faz? Ela pisa um pouquinho para o lado, que ela sente um alívio. Só que lá pelas tantas já não dá mais, ela tem que pisar de novo. Aí criam-se as compensações. Então a maioria dos problemas das pessoas que elas têm na coluna são compensações. Qual é a função do quiropraxista? Primeiro, entender que o corpo é inteligente. E segundo, é verificar onde está a interferência primária. O diagnóstico não é fácil. Claro, ele tem que ser preciso. Então, para você chegar na primária, você tem que saber dialogar com o corpo. Eu olhei exames. Os exames, ok, mas são imagens paradas. Como é que você vai avaliar uma imagem parada com algo que se movimenta? Entendeste? Eles ajudam, excelentes, só que você tem que dar um pulo adiante. Onde é que está bloqueado? Qual é a primária? E aí você vai chegar de fato na raiz. E no momento que quando um quiropraxista, aí que está, ajusta uma vértebra, perceba que é uma vértebra. Então, eu vi na internet que a pessoa, eu digo sempre, se tu quer saber se é um quiropraxista ou não, assista um vídeo na internet. Por exemplo, a cervical, vamos supor, a pessoa não consegue olhar para cá, mas aqui ela olha bem. Então significa, claro, está bloqueado para lá. Mas como é que o cara ajusta nos dois lados? Ou a vértebra está para a direita ou está para a esquerda, não é assim? Ele ajusta para os dois lados. Aí você sabe, usou força. Pronto. Então, aí o que acontece? São como as pessoas, elas enxergam e acreditam que aquilo lá seja feito por um quiropraxista formado, tá? E quando eu falo formado, são quase 5.000 horas. São 1.000 horas só de treinamento. Para o quê? Claro, vai ter que ganhar experiência, como todas as profissões. E tem que ter o dom também. Exato. Só que a quiropraxia ela não é uma técnica.
Exato. Ela é um curso superior. Então é isso que tem que começar a distinguir. E o instalar e a força não condiz com isso. Então quando a gente pega e começa a analisar que existe um estímulo sensitivo e um estímulo motor, que isso é a inteligência do corpo, é claro, eu começo a reconhecer, mas por que eu coloco o meu dedo próximo do fogo e logo eu tenho que tirar? Porque existe algo inteligente. Tá? E a pessoa diz, mas eu não acredito nisso. Eu gosto sempre de brincar. Não te preocupe que quando o médico identificar, ou os médicos, eles fazem mais de um, né? Que houve uma morte cerebral, a tua mente já era, meu amigo. Então, o que acontece? O sistema nervoso central é o que comanda tudo. Por exemplo, nós estamos aqui conversando e o nosso coração está o quê? Batendo, está funcionando. Quem comanda isso aí? Então, perceba que realmente o ser humano, nós somos algo assim precioso. E aí, se eu tenho isso, eu começo a ver o Carlinhos e atender ele com amor. Eu jamais vou usar força. Por quê? Se usar força é porque estou enxergando uma máquina. E não é uma máquina. É muito superior à máquina. Tanto é que enquanto eu sentir a respiração, por exemplo, indo para a China lá, que eu participava muito da questão de meditação. O que é a meditação, gente? Tem muitas pessoas que não gostam de ficar em silêncio. Eu digo sempre, nas palestras que eu vou assim, eu tenho que preencher meus horários do dia, organizar, Mas quando você organiza de tal maneira que você não tem tempo para si, e principalmente ficar em silêncio, é preocupante. Por quê? Quem não mente é o corpo. Mas por que o corpo não mente? Porque nós temos o sopro do Criador. O corpo tem o sopro do Criador. E a mente? Mente. Porque muitas vezes ela seguia por outras mentes. Valmir, eu estou encantado. Olha, pessoal, vocês estão estranhando que eu não estou abrindo a boca. Estou encantado com essa aula, essa lição do Valmir. Isso eu convivo com ele há 25 anos. Vamos aqui encerrar o primeiro bloco. Alonguei um pouquinho porque não dava para interromper o raciocínio do Valmir. Mas assim, aproveitem. Esse programa aqui é uma oportunidade rara de a gente conversar com uma pessoa desse nível e que trata a saúde das pessoas de uma maneira tão diferenciada. Nós já voltamos com esse Pense Grande, com um cara que pensa muito grande. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado a conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade.
Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para esse segundo bloco, Pense Grande com o Valmir Raud. Vocês estão tendo uma aula de qualidade de vida e eu tenho o prazer de conviver com essa figura aqui há um quarto de século. Nós estamos aqui com o carinho do nosso único banco em Santa Maria, o Fidem Bank, uma instituição local, o Cancian, queridão, o Sebrae, que foi um sucesso da entrevista que a gente fez aqui com o Maicon do Sebrae, deu um show, o Maicon. A Cotricel também, carinho do Zé Paulo, trouxe ele aqui na universidade semana passada. O Zé Paulo deu um show lá para o pessoal do CCR. A R2E, meu amigo Luciano, cara queridão também, que vai viajar com a gente agora. E a São João, que é... hoje o Pedro criou uma verdadeira máquina de vender medicamentos no sul do Brasil. Valmir, eu gostei muito da abordagem que tu fizeste, estudou, escreveu sobre isso, e a tua experiência que teve lá no Oriente. Ervas, os chás, eu fiquei encantado com o que tu escreveu a respeito. Então eu começo, só assim, o início aí. Quando eu era sacerdote na ativa aí, eu e o padre Vacir Franco, que ele continua, nós íamos muito para o interior e aí e nós ficávamos encantados que cada um sabia uma receita. As pessoas. E daí o que acontece? Nós percebíamos que as pessoas estavam morrendo, que é normal, né? E estava indo junto. E daí eu disse para o padre Vacir, vamos reunir esse conhecimento? Vamos botar tudo num livro? Foi o primeiro livro que a gente escreveu. Interessantíssimo. E aí ele disse, mas como assim? Nós vamos para lá. E aí nós trabalhávamos na região de Erechim, que tem muitos índios. E tinha muitos pajés lá que sabiam muita coisa. Incrível. E aí a gente bebeu disso da fonte. Bebeu isso da fonte. E aí ele disse, para isso, para aquilo e tal. Então a gente escreve um livro junto, tá? Ele escreveu depois outros sozinho. Mas esse livro aí eu levo para a China a primeira vez. Tá? O que a gente pegava? O nome da erva, para que servia, como preparava e quanto tinha que tomar. Era isso que estava naquele livro. E o livro a gente fez com fotos coloridas, na época quase não tinha. Eu estou falando isso lá atrás, sabe? Sim. 98, 97 e tal. Tinha, mas custava. Mas nós conseguimos, tá? Para identificar melhor a erva. Quando eu vou para a China, primeiro ano, 2005, eu levo o livro, porque eu ia beber da fonte. Sim. Porque ainda hoje, a medicina oficial da China é ervas, plantas. Então, quando você chega no hospital, no estágio, existe lá um médico experiente. Então, quem faz a separação são médicos experientes. Aonde dizem, o Carlinho veio com uma infecção. Aí eles, ala ocidental. Que sabe que tem que entrar com antibiótico. Depois passa para a ala oriental. É assim que funciona. Interessante. Então você passa numa triagem. Então eles não perdem tempo, por exemplo, se a pessoa está com infecção da erva, né? Sim. Ele não pode perder tempo. Sim. Então isso você... lá. E qual é o médico que está lá? É o mais experiente. Tem que estar na triagem. Tá? Um ou mais, né? Porque aquilo é muito grande, é tudo muita gente, né? Mas aí o que acontece? Eu levei esse livro. E eu mostrei para o professor e ele começou a olhar, porque lá, eu não sei falar mandarim, tudo é traduzido, né? O mandarim é uma língua bastante... Inclusive, entre eles quase não se entende. Porque tem vários idiomas. Dialetos, né? Dialetos. Dialeto. E daí, o que acontece? Eu levei o livro, né? E o professor gostou das fotos coloridas. Mas o que me chamou a atenção aí? Ele pegou, por acaso ele abriu, e pediu para a tradutora ler para ele o que tinha escrito lá. E daí era uma erva, que eu não lembro mais a erva que é, mas era para o estômago. E aí estava lá escrito como nós copiamos. Era para isso, como preparava, quanto tinha que tomar e a quantidade. E o professor leu aquilo lá, entendeu? Ele pediu para a tradutora fazer uma pergunta para mim. Esta erva é bom para o estômago de quem? Aquilo me chocou. Como assim de quem? Eu disse, mas
do estômago. Subiu a régua, né? E daí aquela pergunta mexeu muito comigo, Imagino. né? Porque eu não tinha feito essa pergunta para mim. Imagino. E daí eu disse, cara, aquilo lá me deixou meio em crise. Eu disse, tia, mas aí eu disse, a gente tentou fazer uma coisa boa, e daí eu disse, o professor perguntou assim, a tua digital é igual à minha? Não. Certo? Você é igual a mim? Gêmeos são iguais? Não. Cada um é diferente do outro? Caramba, aí perceba assim, ó, que ele abriu um leque para mim, ó. Eu imagino. Ele abriu um leque para mim. Eu disse, então quer dizer que se eu pegar aqui esta erva é pro estômago, poderá fazer mal? Aí eu comecei a entender. O quê? Por exemplo, eu tô com problema do estômago, eu pego aqui, eu tomei aqui um chá, me senti maravilhosamente. Aí eu encontro o meu amigo Carlinhos, ele diz, cara, o meu estômago não está bom. E eu prontamente, Carlinhos, tá aqui, solução. Tenho uma solução para Tá ti. aqui Ó. a solução. Tu pega esta erva, tu toma aí, e aí o que acontece? Aí o Carlinhos, ele pega, faz tudo como e ele só falta me xingar por telefone, mas por telepatia ele me xinga. Porque piorou o quadro. E daí o Carlinhos diz, cara, piorei, ficou uma queimação no meu estômago. Claro, a erva que eu tomei, que é bom para ti, é quase uma loteria ser boa para você. Incrível. Então como é que eles fazem esses testes? Eles usam o quê? Eles usam o pulso de modo especial para testar a erva. Então o que acontece? Eles colocam aqui, porque eles são muito bons de pulso. A avaliação de pulso deles, só que eles disseram uma coisa que para ser bom de pulso precisa de 10 anos de treinamento. Então, é por isso que muitos fazem acupuntura e querem logo pegar o pulso. Como? 10 anos de treinamento. Bah. Então, porque o oriental ele vai treinando. O envolvimento teu com a acupuntura. É isso aí. E daí o que acontece? Tu bota a erva aqui, ó, e vai avaliando o pulso. Por exemplo, o pulso ele está batendo forte. Quando você bota a erva, o pulso fica mais forte ainda. Você vai piorar o quadro. Ou o pulso fica muito mais fraco. Também não. E aí aquilo é tão milimetricamente que eles medem aqui que é pesado com balança de precisão. Que coisa. Então, se eles decidem 8 dias de tratamento, são 8 papelotes que eles colocam. E aí as farmácias deles é interessante, que é tudo gavetas. Gavetas, eles vão pesando e embrulham aqueles papelotes. E como fazer chá, eles aprendem em casa, é já nato, e ninguém ensina, porque ele já sabe. Sim. Mas aí ele volta depois. Mas, detalhe, eu fiquei numa ala da pneumologia lá. Cada um vinha tossindo de um jeito lá. Mas ninguém saía com a mesma erva. Ou a mesma quantidade. Poderia ser uma repetida, totalmente diferente. Aí eu comecei a dizer, caracas, então é quase um milagre aquilo que a gente faz lá no Brasil. É verdade. A gente pega uma coisa e diz, isso aqui é pro estômago, eu vou tomar. Pronto. Então, tu vai na feira, compra a erva, é assim. Exato. E aí o que acontece? De uma maneira o pulso ali, aí eles disseram, ó, você pode usar o músculo. Isso é a kinesiologia. Que os americanos depois foram aprender lá. Goodhart e John T. E quando eles estavam na quiropraxia, que eles começavam a dizer, mas podia ter algo a mais. Eles fizeram a faculdade de medicina chinesa, para eles entenderem isso aí. Mas como é que eu vou padronizar para cada um? Então, novamente, como o ser humano é um ser que tem uma inteligência, tem um sopro do Criador, o que acontece? Eu pego um músculo e simplesmente um teste muscular, que é isso que eu ensino para vários alunos, tanto aqui como fora do Brasil, e aí o que acontece? O músculo está firme. Aí eu digo assim, mas pega esse copo aqui com chá. E aí o mesmo teste, sem usar força nenhuma, é só desafio, isometria. A pessoa perde força. Opa, o que significa isso? É a inteligência do corpo. A inteligência do corpo está dizendo, ó, a priori, que aquilo vai tirar a tua energia. Então você não precisa nem tomar. É isso que é a medicina chinesa. Incrível. Então é avaliado no teu corpo e volto a dizer, mas por que isso é possível? Sim, se eu enxergo o corpo além do ossos e carne. Se eu enxergo o corpo com um sistema nervoso central que é a expressão do sopro do Criador. Se eu enxergar assim, eu começo a dialogar com o corpo.
Caso contrário, eu vou ler livros que o corpo fala e o corpo fala, não vou entender nada. Agora, por quê? Se eu não tenho essa visão um pouco mais adiante, um pensar grande mais, eu não vou enxergar a pessoa assim. Se eu enxergo uma matéria, ela não tem. Porque a matéria, e muitas vezes eu digo sempre assim, ó, o que acontece? A matéria, enquanto nós tivermos o sopro da vida, que é o presente da vida, ela tem sentido. Quando esse sopro parou, por que a pessoa já começa a se decompor? E ela vai voltar a ser o quê? Pó. Por isso Gênesis. Sim. Volta a ser pó. Então quem é que, enquanto vibrar a inteligência dentro de nós, que é o sopro do Criador, nós vamos ver assim, ó, que tudo é possível, que você dialoga com o corpo, você presta atenção. E um detalhe importante, para conversar com o corpo, é preciso silenciar a mente. Por isso, muitas vezes, eu vou aqui, vou lá, porque eu quero encontrar o que eu preciso, qual é a minha missão na vida. Então, o caminho mais curto para saber qual é o sentido da vida da pessoa é dentro da pessoa. É o caminho mais curto. Não é subir numa montanha, não é indo não sei aonde. Não, é dentro. Por isso que Jesus Cristo, quando ele fala assim, a ensinar o Pai Nosso, ele diz, vai lá e se fecha no quarto. E a pessoa pode dizer, mas fechar no meu quarto? Qual é quarto? Teu corpo. O teu corpo. E ainda lá em Atos, ele diz assim, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Opa! Templo. Templo é algo legal. Então, nós temos que cuidar do templo, sim, mas nós temos que nos conectar com o Espírito. Se eu cuido só do templo e lá dentro é vazio, aí não tem. Por isso que dentro da terapia que eu criei da sétima costela, que é também eu ensino aí no livro, todos os meus livros, 4 livros, são livros didáticos. Aonde que eu montei, são livros que tu não vai encontrar ali, porque são livros que eu uso nos cursos. Mas como é que eu entendo a questão da inteligência e aquilo que está dentro de mim? Então, se eu tenho uma inteligência dentro de mim, qual é a oração que eu faço? Eu tenho que, de novo, seguir Jesus Cristo. Você precisa plantar o que deseja colher. Então, se a pessoa, por exemplo, ela tem raiva, tem vingança, ela está numa frequência lá embaixo. E aí a pessoa que está lá embaixo, ela vai atrair que tipo de pessoa? Lá embaixo. Sim, exatamente. E aí como é que eu subo a frequência? Plantando o que você... mas eu tenho raiva do Carlinhos. Não, eu preciso... O que diz a Bíblia? Jesus Cristo, você precisa perdoar. Mas se eu quero perdoar... Muitas pessoas dizem, eu não consigo perdoar. Claro, se você não plantar a semente, você não vai conseguir. E como é que você planta? Olha a natureza. Como é que a natureza conversa? Olha o barulho da água. Eu vou numa cascata. Uau, uau, uau. Mantra. Mantra. Os chineses, os orientais, muito mantra. Por quê? Eles têm isso muito mais despertado. Escuta o barulho, o cantar de um pássaro. É um mantra. Ele vai repetindo. Só que o que é um mantra? Você nunca consegue repetir aquilo que você fez. Porque você já é outro. Em fração de segundo nós somos diferentes. Sim, perfeito. Exato. Então, por exemplo, eu quero perdoar o Carlinhos, eu só tenho uma chance. Seguir o que Jesus diz. Plantem. Como? Perdão. E vá plantando isso. Quando você faz isso, você já subiu a frequência, meu amigo. Se você subiu a frequência, você já perdoa. Caso contrário, não. Tá faltando paz na pessoa, porque a pior coisa na vida é a dor da alma. Então, o que faz assim? Eu digo sempre que a dor da alma, se a pessoa não resolver, ela acaba tirando até a sua própria vida. Sim. Porque ela é insuportável. O que é a dor da alma? É o vazio de você não perceber o espírito de você, não perceber a inteligência dentro de você. Por isso é muito mais fácil eu somatizar. Então, quando eu falo, por exemplo, inteligência, erva, eu tenho que testar no corpo de cada pessoa. Cada corpo vai aprovar sim ou não. A mesma coisa é um alimento. O alimento, se eu aproximar o alimento, o corpo me dá a resposta. E se a pessoa prestar bem atenção, quando ela vai no restaurante,
um restaurante, aonde que está o ponto 1 da acupuntura do olho? Baixo do olho. Do estômago, baixo do olho. Quando você olha algo, você não aconteceu contigo? Sim. E você diz, quem é que está falando para ti? É verdade. É a mente ou é o corpo? É verdade. E toda vez que você não escuta essa conversa do corpo, o que acontece? A pessoa passa mal. É. Perceba o corpo, por isso que se nós aprendermos a silenciar a mente e ouvir o corpo, a gente vai o quê? Unir mente e corpo, que é unir o todo. Valmir, o pessoal já está, eu estou ouvindo já, o pessoal me perguntando assim, esse teu conhecimento, seu aprendizado sobre ervas, tu escreveu um livro sobre isso. Tá? O teu conhecimento, tu está sempre querendo, ambicionando chegar mais alto, porque é irrefreável a tua vontade de aprender do novo, de ir atrás do novo. E como é que as pessoas podem ter acesso ao teu conhecimento sobre ervas? Bom, em primeiro lugar, veja bem, eu dou cursos aí, mas o que acontece? É preciso uma abertura da mente da pessoa. Uhum. Porque os meus cursos, eles são direcionados, assim, eu dou em vários lugares do Brasil, esses dias estava em Florianópolis, mas o que é preciso abrir essa abertura. Porque se eu enxergo novamente uma coisa parada, sem inteligência, é difícil meus cursos. Por causa que a pessoa não vai se adequar ali, ó, porque tem que ter uma visão de ir além. Isso. E de não simplesmente aprender que aquela erva é para isso. Isso você pode aprender comprando um manual, tá? Agora, você entender que cada um de nós é diferente e cada erva é diferente, por isso que você vai, quando a gente foi lá, cada adubação, cada coisa é diferente. Então, por exemplo, eles vão pegar uma erva que ele não mistura daquele canteiro com aquele. Ah, mas são iguais. Não são iguais. Não são iguais. E por isso que quando a gente pega qualquer folha, você vai ver que o Criador está em qualquer folha. Não existe uma folha igual a outra. Não existe duas cenouras iguais. Então, você tem que se encantar com isso. Aí fica mais fácil quando a gente se encanta isso para aprender. Tá? Porque daí a gente vai além. Agora, se é só o chá para isso, se der certo, dá certo. Se não dá certo, não dá certo. Você tem um cara insaciável de conhecimento. Meu Deus! Exatamente. Mas é que o que a gente, quando vai estudando, o que desafia? Uhum. Por exemplo, hoje com a inteligência artificial, eu estava dizendo para minha filha, gente, hoje estudar com a inteligência artificial, que coisa excelente. Ah, mas como assim? Não é para fazer cópia de trabalho, gente. Uhum. Isso aí é coisa... você tá ali... como é que eu estudava? Tinha um livro aqui, não é? Lembra? Tô aqui, tem que buscar outro livro lá. Hoje aqui, tu pergunta aqui, ele coloca aqui, ou seja, você dá uma evolução, boom! Numa tarde que você senta, você já pesquisou e você buscou as ideias, buscou o contraditório também, né? Exatamente. Pessoas que questionam o contrário, porque tem que ter. Então, o conhecimento, você tem que ter alguém que questiona. E essa questão que é importante. Pessoal, o Fernando, obrigado aí pelo carinho, Fernando. O Fernando já está me cobrando, ele faz um coraçãozinho. Eu estou quieto aqui, né? Vocês estão vendo que eu tenho que deixar todo o tempo possível para o Valmir contar essa história fantástica. E nós vamos tentar simplificar toda essa conversa no terceiro bloco. Nós já voltamos com esse Pense Grande, como quem pensa muito grande. Valmir Hald, já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade.
Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para esse último bloco, conversando com o Volmir Haude. E já acertamos agora aqui no intervalo que é muito conhecimento. Ele preparou o campo para nós podermos falar em breve, um outro programa, né, para tratar da prática. Mas nós vamos resumir agora, Volmir, tá? Como é que as pessoas te procuram, como é que funciona a tua clínica, né? Porque hoje já é um combo de serviços que você oferece. Tá? Então agora vamos falar para quem está nos assistindo como é que chegam para começar a chegar perto desse conhecimento todo. O Centro de Tratamento da Coluna, então, fica na Floriano, esquina Silva Jardim, e nós trabalhamos só com horários marcados. E tem uma coisa que é uma filosofia minha, novamente da visão que eu tenho do cliente. E ontem eu estava dando um treinamento para a minha equipe lá, e eu disse, o cliente para mim é igual uma visita. Quando a pessoa vem uma visita, o que eu faço? Eu saio de casa? Não, eu arrumo a casa. Eu preciso chegar antes. Então, o que significa? Eu começo a atender 7h30, mas eu chego 15 para 7, 6h30 estou lá. Porque eu preciso me preparar. E isso que eu exijo da minha equipe. Que a pessoa, assim, então nós temos lá quiropraxia, tá? Graduados, né? E nós temos também osteopatia, nós temos a terapia de sétima costela, nós temos também... O que é a sétima costela que tu te especializou também nisso? A terapia de sétima costela, eu coloquei esse nome aí porque é baseado nos 5 elementos da medicina chinesa. Então, tudo que está registrado, bloqueado aqui, somatiza em algum lugar. Então, por exemplo, a pessoa que está sempre preocupada e ela tem bloqueios e, sei lá, aconteceu uma coisa, ela está sempre preocupada, ela vai atingir diretamente a área do elemento terra, que é o estômago e o pâncreas. Então, muitos problemas que estão aqui tem que drenar aqui em cima. Por exemplo, a pessoa ela se assustou em alguma coisa, passou por um problema, que ela... Um trauma. O que significa? Para a medicina chinesa, isso afeta o elemento água. Então, é rins e bexiga. Então, a pessoa começa muitas vezes a ter muito problema disso, daquilo, mas o problema está lá em cima. Por que sétima costela? Porque eu quis unir o primeiro cérebro com o segundo cérebro.
Então a sétima costela é a última, é chamada a verdadeira, né, que articula ainda com o externo. Então aí, mas qual é o objetivo da terapia da sétima costela? Você buscar aquilo que aconteceu, que você registrou. O que é um trauma? Nada mais é do que um bloqueio energético daquilo que ficou lá. Você bloqueia e impede que novas energias cheguem aqui. Quem é que vai dizer quando isso aconteceu? Se é uma coisa que aconteceu da gestação para cá, ou é da epigenética, que a neurociência fala? Não, tu tá me enlouquecendo. Valmir, chega o paciente lá. Tá? O paciente ele não tem... Ele sente um desconforto, uma dor. Tá? Como é que é feito o diagnóstico? Quem é que faz essa, digamos, triagem? A triagem. Então, cada um, ele faz assim, por exemplo, se a pessoa procura a sétima costela, vai ser com aquele que faz, por exemplo, com a quiropraxia, comigo. O que a gente vai fazer? A gente vai buscar o quê? Ouvir a história, primeiro, da pessoa, e muitas vezes eu faço uma pergunta. A pessoa chega, eu tenho muita dor na lombar, a pessoa geralmente dá culpa para o ciático. E aqui um parênteses. O ciático geralmente é vítima e não causa. Tá? Então, esse é o detalhe. Aí para começar, mas aí eu pergunto, por exemplo, Carlinhos, você chega, eu tô com muita dor. Aí a pergunta, por que você acha que está doendo? Que vocês têm isso? E detalhe, a resposta não pode ser não sei. Por quê? Todos que eu perguntar, por que está sentindo a dor? Eu tenho uma tendinite, o tendão está inflamado. Isso não é diagnóstico. A pergunta é, por que o tendão está inflamado? Mas eu não sei. Opa! Porque o que eu faço essa pergunta com os meus clientes? Porque você não pode transferir a tua responsabilidade para mim. Sim. Exato. Sim, Por que a pessoa vem? Vai no médico e ela quer transferir para o médico. Bota o macaquinho no ombro do médico. Daí o médico diz, mas tu tá dormindo? Não, isso não importa. Como não importa? Tá comendo? Não, isso importa. Porque esta é a questão. Porque senão eu não me cuido, não faço nada. Esses dias mesmo, eu trabalho com área de automóvel, né? E a pessoa chegou e disse assim, mas tenho tantos anos assim, tu tem carro? Tenho. Tu já pensou o teu carro, teu automóvel, todo esse tempo sem revisão, ele seria uma sucata. E aí o que significa? É a pura verdade. Então, o que acontece, gente? Aí, um outro programa, a gente pode entrar mais fundo ali, mas é a questão assim, ó. Por exemplo, o que eu faço para a minha mecânica? Quando eu falo em coluna, é parte mecânica, aonde tem uma inteligência, mas funciona uma mecânica. Tanto é que é a mecânica que bloqueia a passagem, que cria interferência. O que eu estou fazendo para me cuidar? Eu não faço nada. Eu planto, eu colho. Certo? Eu diz, mas por exemplo, muitos profissionais dizem assim, está com fraqueza muscular, vai para a academia. Você já se perguntou se está chegando o estímulo motor naquele músculo? Não sei, mas como não sabe? É só botar em isometria e testar? Se não segura, é porque o estímulo motor não está chegando. Com todo o teu conhecimento, cada consulta... é um livro. É um livro. Eu imagino... porque é diferente. É totalmente diferente. E cada paciente sendo diferente um do outro, para ti, assim, é uma glória. Porque tu tens todos os dias experiências diferentes. Tá, mas assim, voltando um pouquinho. Quem faz o diagnóstico, qual é o problema? Eu vou mandar para a quiropraxia, eu vou fazer o tipo de tratamento... Não, geralmente a pessoa já vem ou procura quiropraxia e o profissional porque faz. É indicado, né? É indicado. Então, por exemplo, quando ele vem lá, eu vou avaliar, só que eu começo a deixar claro, eu estou avaliando para nós identificarmos aonde precisamos tratar. Por quê? Isso. Porque não existe uma panaceia, existe um tratamento. Que você, conforme, quanto mais antigo o problema, mais você vai demorar. Sem dúvida. Tá? E precisa ser feito coisas em casas. Ou seja, por isso eu preciso fechar o diagnóstico. Dizer assim, o teu problema é esse, certo? Por exemplo, é muito comum, quando a gente caminha, o que faz a bacia? A pelve. É isso aqui. Mas é muito comum quando a gente cai, aí ela ir para frente e não conseguir voltar. Significa que uma perna fica mais comprida que a outra.
Mas porque isso vai dar transferência de força para a lombar. Vai fazer o corpo se adaptar todo e vai dar problema quando chegar aqui em cima no Atlas e na TM. Valmir, eu acho que assim, tu tens um problema para resolver, porque o brasileiro, né, ele não é preventivo. Tu chega já com tu é o último estágio, muitas vezes, para resolver o problema. Só que aí que está a grande, assim, essa mudança é porque eu confio muito que a pessoa tem que se olhar no espelho como algo diferente. Que ela é um ser inteligente, que o corpo dela precisa. Então é a maneira como a pessoa se olha, se valoriza, é que ela vai cuidar dela. Se ela se coloca... O amor próprio pesa muito? Demais. Se ela se vê como uma matéria só, aí o que acontece? Ela vai dar valor a comprar um sapato. Perfeito. Vai dar valor a qualquer coisa fora dela. E ela vai dizer que para ela tudo é caro. Tudo custa muito, entendeste? Agora, no momento que ela muda isso, ela se conecta com a sua essência. Aí é outra visão. Né, Valmir, tu deve ouvir muito isso, né? Por que eu não fiz antes? Por que eu não comecei antes? E aí a pergunta que vem lá, por exemplo, a cartilagem gastou, o disco estourou e tudo mais, o que vamos fazer? Calma, não volta isso aí. Agora vamos preservar daqui para frente. Exatamente. Aí você vai manter a qualidade de vida, certo? Aí tem muitos casos que a pessoa chega lá, por exemplo, de quadril, vamos tentar, e eu não consigo tentar. Sim. Eu digo, Carlinhos, tu vai botar fora dinheiro. Sim. Isso aqui já é prótese. Vai lá, coloca uma prótese, procura um médico legal, de tua confiança, ou seja... Eu não jamais enrolo. Até pessoas dizem, mas tu é franco. Pô, mas eu avaliei, conversei com o teu corpo. Tu é coerente, tu sempre não foi. Posso, eu não consigo te ajudar. Como é que eu vou ficar aí te enrolando? Não faz parte do meu perfil. Olha, indescritível. Foi uma oportunidade assim maravilhosa. Eu estava há muito tempo querendo conversar contigo, porque é uma maneira, uma forma de levar às pessoas o teu conhecimento, é uma enciclopédia. Tu é uma bênção para Santa Maria. Para Santa Maria e para muita gente. Essa tua constante angústia permanente de explorar o desconhecido, de encontrar, de conectar. Quantas vezes tu consegue conectar coisas que estão desconectadas? Então, e assim, a tua base muito sólida lá da filosofia, da psicologia, né? E a formação, que eu digo sempre assim, a formação do seminário que deu, eu agradeço demais. Agradeço demais, porque isso me ajudou. E é uma judiaria, né? Porque está se perdendo, né? Toda essa formação de altíssimo nível, histórico, né? Centenária, toda milenar. Exato. Quer dizer, consegue transmitir para ti, e tu sendo um ser iluminado, inteligentíssimo, tu soube aproveitar isso. Exatamente. E tu transforma todo esse conhecimento, toda essa tua dedicação, trabalhando 24 horas por dia para o bem. Exatamente. Né? Quer dizer, tu não precisa correr atrás de dinheiro, tu não é um mercantilista, o teu prazer é fazer o bem. Muito legal, fantástico. Já, pessoal, está aqui o compromisso nosso, nós vamos voltar, porque nós nem começamos a conversar. Valmir, espetacular. Agradeço muito, uma honra te conhecer. Igualmente, igualmente. Até a próxima. Beijo no coração. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.